Vamos abrir a palavra de Deus, Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11. Vamos ler do 11 até o 19, uma passagem bastante conhecida. Obrigado, Edu. Vai falar sobre os 10 leprosos. E eu ainda tinha dúvidas se era sobre isso mesmo que eu deveria falar. Aí quando eu cheguei aqui na igreja, o pastor estava ali fora, eu falei, dá uma olhadinha aqui no negócio aqui, principalmente no título que eu escolhi para essa palavra, esse não está forte demais. E ele falou, você vai ter que desenvolver isso aí. E o pastor iniciando aqui, dirigindo o culto, eu tive a certeza que era essa palavra. E tudo estava se alinhando. A palavra que ele trouxe, a exposição, os louvores que foram entoados aqui. E a palavra de Deus diz o seguinte: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. E ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Repete comigo. Saíram-lhe ao encontro. Vamos lá, quem saiu tá bom. 1, 2, 3. Saíram-lhe ao encontro. Grava isso. 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. E ao vê-lo, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo, eles foram purificados. Repete comigo. Indo, eles foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Este era. E então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aleluia. Amém. Então, amados, o porquê dessa palavra? O título que veio à minha mente foi: qual o motivo da sua lepra? Qual o motivo da sua lepra? O texto que acabamos de ler, seus 2 primeiros versículos, 11 e 12, vai nos relatar que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Ele adentra a uma vila, a uma aldeia. O texto não nos diz se essa aldeia ela estava localizada em Samaria ou na Galiléia. Simplesmente diz que Jesus, ao adentrar nessa aldeia,
10 homens acometidos pela lepra, guardando uma certa distância, se apresentam a Jesus e clamam a Ele, pedindo para que fossem curados. E Jesus simplesmente libera uma palavra de comando: vá e apresentem-se aos sacerdotes. Jesus só falou isso. Simples assim: vá e apresente-se ao sacerdote. Por que Jesus fez isso? Aqueles que estão ligados no trono da graça nessa noite, algumas palavras de comando foram liberadas aqui. Algumas palavras-chave foram ditas nesse altar. E a palavra de Deus, lá em Apocalipse, quando João está escrevendo a carta às igrejas, ele sempre termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Fiquem com seus ouvidos atentos. Porque os leprosos tinham que ser apresentados aos sacerdotes. Como bem sabemos, naquele tempo a medicina não era tão evoluída como é hoje. E a lepra era algo abominável. Era tão difícil curar a lepra quanto ressuscitar o morto. Era quase impossível. E dentre as tradições, os costumes, todo aquele ou aquela que era cometida por essa doença, eles eram postos fora da cidade. Eles tinham que sair de dentro dos seus lares. Eles eram colocados do lado externo. Até que, se porventura fossem curados, somente depois que o sacerdote atestasse que eles estavam curados, ainda assim eles tinham que permanecer um tempo afastado, sem o convívio do seu lar, sem o convívio da sua família, dos seus amigos, da sua comunidade, da sua vizinhança. E quantas das vezes, por alguma razão, não estamos assim? Quantas das vezes não temos vontade de nos reunirmos com a nossa comunidade de fé? Por algum motivo, por alguma razão. Algo que nos aborreceu, seja no trabalho, seja no seio familiar. Levantamos a nossa voz, fizemos algo que é digno de estar na presença de Deus. Nós mesmo nos julgamos e nos condenamos. E nos colocamos para fora do arraial. Uma das funções do sacerdote era essa: declarar que o leproso estava puro. O sacerdote simplesmente só podia declarar, não podia torná-lo puro, não podia curá-lo. Mas naquele dia existia um que podia e o fez. O sumo sacerdote, Jesus de Nazaré, passou ali naquele lugar.
E hoje não é diferente. Jesus está aqui. Jesus está nesse lugar. Jesus quer operar maravilhas. Jesus quer curar a nossa lepra. Eu não sei qual razão que lhe fez ficar leproso. Eu vou lhe apresentar 3 personagens da Bíblia, somente 3. E nós vamos tentar nos enquadrar. Mas antes eu vou perguntar, sabe por que somente aquele homem voltou? E por que ele voltou? A Bíblia diz que eram 10. Mas o único que voltou para agradecer a Deus pela cura era o samaritano. Era o estrangeiro. Os outros, a Bíblia não nos diz, mas nos faz pensar que eram judeus, eram religiosos. E por serem religiosos, entenderam que Jesus não fez mais do que sua obrigação de curá-los. E quantas das vezes nós chamamos isso? Criamos problemas na nossa vida, geramos problemas para nós mesmos e buscamos a Jesus. E achamos que Jesus tem por obrigação solucionar os nossos problemas. Problemas esses que não foram criados por Jesus e sim por nós. Botamos a culpa no mundo, mas esquecemos que estamos vivenciando, estamos passando aquilo tudo por nossa culpa. Somente por nós mesmos. Porque essa situação foi gerada por nós. Primeiro exemplo que eu quero apresentar a vocês está lá no livro de Números, capítulo 12, versículo 1 e 2. Vai falar de Miriam e Arão. Quem era Miriam? Quem era Arão? Irmãos de Moisés. O homem ao qual Deus chamou para libertar o povo do Egito. Miriam ficou leprosa. Vocês sabem o porquê Miriam ficou leprosa? Já leram essa passagem? Já leram essa história? O que levou Miriam a adquirir essa doença? Miriam e Abraão falaram contra Moisés por causa de uma mulher cuxita que ele havia tomado, que havia se casado com essa mulher, que era de um outro povo. E disseram: será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Já duvidaram. Será que não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Questionaram o homem de Deus. Questionaram o ungido de Deus, aquele que Deus levantou. E quantas das vezes eu e você não questionamos as atitudes que o pastor toma, as decisões que ele toma, que o nosso coordenador de ministério faz, que o nosso líder societário faz? Se ele faz, é sobre direcionamento. E muitas das vezes não entendemos, assim como Arão e Miriam. E por Jesus ouvir o que eles estavam dizendo, Jesus chamou
os três para fora da tenda. Trocou uma ideia com os três. E quantas das vezes não fazemos igual os irmãos de Moisés? Quantas das vezes não estamos como Miriam, questionando, duvidando? Quantos dos jovens não falam, mas será que Natan não está muito bem do juízo não? Pô, Natan também é brincadeira, cara. Só vacila. Mas às vezes a gente não entende o direcionamento de Deus. A gente não entende. E na mesma hora que Deus chamou os três para a conversa, a nuvem do tempo desceu e a pele de Miriam ficou branca como a neve. E na mesma hora Moisés dobrou seus joelhos a Deus e pediu, intercedeu pela sua irmã. E Deus revogou somente para 7 dias. Ela ficou 7 dias só do arraial. Temos que ter muito cuidado com o que falamos. Às vezes estamos falando com nós mesmos, mas o Senhor, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é onisciente. Às vezes nem abrimos, nem verbalizamos, somente pensamos, mas Deus sonda. O segundo, rei Uzias, homem próspero, homem inteligente, rei sábio, até a página 2. Homem abençoado por Deus, teve seu reinado abençoado, reinado próspero. Até que ele cismou que ele podia queimar incenso no lugar do sacerdote. Deus tem um chamado para cada um de nós. A palavra de Deus já nos afirma isso. Uns são chamados para doutores, outros para mestres. Nós temos uma diversidade de dons. Mas vocês conhecem aquela história que a grama do vizinho é sempre mais verdinha? Nunca estamos contentes com o que temos. Deus me chamou para varrer a igreja. Mas eu fico olhando assim, caramba, poxa, eu varrendo a igreja, o Natan tocando baixo. Ele nem toca tão bem assim, podia ser eu, hein? Oh Deus, vamos trocar de instrumento, dá a vassoura para o Natan e dá o baixo dele. Devemos aprender que nem tudo é para todos. Nem todos os ofícios dentro da casa de Deus eram para todos. Se Deus te chamou para entregar folheto na porta da igreja antes do culto, vá e faça com excelência. Porque temos a prepotência de acharmos que somos capazes. Mas eu vou dizer para vocês, tudo que fazemos, tudo que nos é permitido fazer dentro da casa de Deus, na obra de Deus, para Deus, não é porque você é o mais inteligente ou o mais capaz. Parafraseando William,
Isso se chama graça. E a Bíblia vai nos dizer que a graça é um favor imerecido. Deus não precisa de mim e de você para fazer nada. Ele não depende de mim nem de você para fazer nada. Ele nos comissionou, nos deu este direito de fazer. E se Ele te chamou para a obra dele, aquilo que Ele determinou que você fizesse, faça. E faça com excelência. Não faça murmurando, não faça de qualquer maneira, não deixe pelo meio do caminho, não vire as costas. Terceiro leproso está no livro de 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao 14. Vai falar sobre um homem, general de exército, chamado Naamã. Um homem vitorioso, liderava o exército do rei Aram, rei da Síria. Um homem que nunca tinha conhecido derrota, mas tinha um problema: soberbo, prepotente, orgulhoso. Achava que o status que ele tinha, ele não poderia se rebaixar. E quantas das vezes não agimos igual Naamã? O ministério apacentar, ele tem um hino que diz assim: não importa o que sou, nem o que tenho. Se sou e tenho, é por meio dele. Se aqui estou hoje, falando na palavra de Deus para vocês, é por graça e misericórdia dele. Aleluia, glória a Deus. Vocês não sabem o quanto eu reneguei esse chamado. Só que pastorado já era para mim ter uns 5 anos de pastor. Mas eu dormi tanto pastor. Deus puxou tanto a minha orelha. E eu estava igual na mão, soberbo, relutando. E vou fazer seminário, nada. Que negócio é esse? Eu, hein? Deixa eu ficar só no louvorzinho ali, tá bom pra caramba, estou trabalhando na casa de Deus. Tá show de bola. Até o dia que Deus paralisou a minha voz, então eu falava, mas não conseguia cantar. Fiquei mais de um ano sem ministrar louvor na casa de Deus. E todo dia Deus me dizendo: não é do seu jeito, não é o que você quer, não é da maneira que você quer, não é do jeito que você acha que tem que ser, é do meu jeito, é na minha hora. Eu te tirei da onde eu te tirei, para você fazer a minha obra e a minha vontade. Quantas das vezes estamos igual a Naamã, que quando aquela menina que foi levada cativa, foi levada como escrava para trabalhar na casa dele, e Deus usou aquela menina para falar para a mulher de Naamã: ah, se o meu Senhor soubesse, lá na minha terra que foi profeta,
se ele se apresentasse a ele, ele seria curado dessa lepra. E Naamã vai até aquela cidade, cheio de presentes, cheio de pompa, botou a sua melhor farda e foi. Ele achou que chegaria ali, ia ter uma grande recepção por conta do status dele. E o profeta sequer saiu de dentro de casa. O profeta mandou o seu ajudante, vai lá, fala para aquele rapazinho que chegou ali, dá 7 mergulhinhos no Jordão. Só isso que eu tenho para dizer para ele. E Naamã ficou indignado. Quem ele pensa que é para falar assim comigo? Nem sequer olhou pela fresta da janela, nem me deu um tchauzinho. Também vou mergulhar nesse rio podre aí, todo sujo, cheio de rio bom lá onde eu moro, nesse rio imundo, poluído. E Deus usa um de seus soldados e disse para ele: meu Senhor, por acaso pediu ele alguma coisa possível de se fazer? E Natan mergulhou uma vez, Naamã mergulhou uma vez. Para de olhar para mim, Natan, que eu falo teu nome toda hora. E Naamã mergulhou a primeira vez, saiu do rio, leproso. A segunda vez, leproso. A terceira vez, leproso. A quarta, quinta, a sexta vez. Somente na sétima. O sétimo mergulho, Naamã foi curado. E esses mergulhos, cada mergulho que Naamã deu, tem um significado. Naamã ficou leproso por conta da sua falta de fé em Deus, da sua falta de humildade, para seguir, simplesmente só seguir as instruções, pela falta de obediência. O primeiro mergulho que Naamã deu está relacionado à humildade. Quando Naamã mergulhou pela primeira vez, Deus estava ensinando ele a ser humilde. Para nós obtermos algo de Deus, é necessário humilharmos. Temos que descer do nosso pedestal. Não podemos nos manter no pedestal. Temos que dobrar os nossos joelhos diante do Senhor. O segundo mergulho está relacionado à obediência. Não temos como fazer a obra de Deus com rebeldia. Temos que ser obedientes a Deus, aos nossos líderes, ao pastor da igreja e todos aqueles que exercem algum tipo de autoridade sobre as nossas vidas.
Temos que ser obedientes aos nossos patrões, ainda que sejam malas. Ele é autoridade sobre a nossa vida. E a nós, como cristãos, temos que dar um bom exemplo. Assim como aquela menina que foi levada como escrava para a casa de Naamã, foi usada por Deus. O terceiro mergulho é o mergulho da contribuição. Por que da contribuição? Não tem nada a ver com oferta. Tem nada a ver com você pegar o seu dízimo, a sua oferta. Quando Naamã começou a mergulhar, ele serviu de exemplo para os seus liderados. Ele estava contribuindo com o reino de Deus para que aqueles outros homens, da mesma forma que o seguiam, que eram liderados por ele, ele sendo comandante dele do exército, com certeza. A Bíblia não relata, não diz, mas com certeza aqueles homens passaram a crer no poder de Deus. O quarto mergulho é o da perseverança. Imagine você, dá 3 mergulhos, levanta, você continua leproso. Mas Deus não mandou dar 1, 2 ou 3, mandou dar 7. E quantas das vezes Deus manda a gente fazer algo e a gente quer fazer pela metade? Deus nos promete algo e demora a chegar e a gente deixa para lá. Desiste, abre mão. Devemos ser perseverantes. Não tem como alcançarmos a graça de Deus, não tem como alcançarmos o favor de Deus se não perseverarmos. O quinto mergulho é o mergulho da fé. A palavra de Deus vai nos dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como fazer a obra de Deus se não tivermos fé, se não crermos naquele que nos enviou, que nos chamou. O sexto mergulho, o do entusiasmo, que ele começa a olhar e a pele começa a ser restaurada. O sétimo mergulho é o mergulho da vitória. É quando Naamã mergulha e ao levantar, tem a sua pele restaurada, totalmente. E já nos encaminhando para o final, para a conclusão dessa palavra, eu vos pergunto, como esses personagens vocês se identificam nessa noite? O rei Uzias, Miriam, ou Naamã? Possa ser que eu ou você possamos nos identificar com um, com dois, ou com todos eles. Mas não se preocupe. Porque assim como Jesus naquele dia, indo a caminho de Jerusalém, decidiu passar por Samaria e a Galileia. Jesus nessa noite, indo para Jerusalém, pegou um atalho. Jesus pegou a rua Matilde de Queiroz. Aleluia. E Jesus
Aguarda que nós, que nos identificamos com algum desses personagens, que nós, que por alguma razão, por algum motivo, necessitamos nos apresentar ao sacerdote. Hoje é noite de cura. Como diz o pastor, hoje é noite de libertação. Não se preocupe com o que você vivenciou até esse exato momento. Deus quer escrever uma nova história. Aleluia, glória a Deus. Deus quer fazer algo diferente na minha vida e na sua vida. Amém. Deus quer virar a página, quer escrever uma nova história a partir de agora. Eu te convido a ficar de pé, chamar um ministério de louvor. Pastor Jean, onde se encontra. Existe um hino que tem por título Águas Purificadoras. Nós vamos estar entoando esse hino. Enquanto entoamos esse hino, se você desejar a se apresentar ao sacerdote nessa noite, saiba que ele já está agindo na sua vida. Creia. Creia somente que Deus já te curou. Que aquele problema que aos teus olhos parecia impossível, Deus já está solucionando. Aleluia. Faça como aqueles 10 leprosos. Apresente-se. Peça ao Senhor. Peça a cura. Eu te convido. Se você quer ser liberto, quer ser curado, venha até o altar de Deus.